Continuar uma série de estudos que o pastor começou no domingo passado. Ele começou falando sobre como as trevas espirituais militam em nosso meio. Então a série de mensagens que ele começou é cobertura espiritual. Ele falou um pouco sobre a realidade da batalha espiritual em que nós vivemos. Então nós estamos constantemente em uma batalha espiritual. Nós vivemos diariamente em uma batalha espiritual. E ele falou um pouco sobre essa realidade. Ele apresentou algumas verdades incontestáveis e umas verdades inegáveis com relação a esse mundo espiritual, esse mundo das trevas espiritual que existe e que muitas vezes nós não conhecemos. E hoje, continuando um pouco sobre esse mesmo assunto, estarei compartilhando com os irmãos sobre ataques malignos à família. Até parece que foi combinado, né? O Ministério de Louvor cantou sobre família, foi ministrado sobre família, mas nós não conversamos. O Ribamar não sabia que nós íamos falar sobre família e o Espírito Santo conduziu que tudo fosse encaixando. Eu gostaria de ler com os irmãos em João 10:10 esse texto. Vamos ler todos juntos? O ladrão Então, esse mundo espiritual que nós muitas vezes não conhecemos, ele existe e existe apenas com essa finalidade. Satanás, ele existe e a única intenção dele é matar, roubar e destruir. Então, esse mundo não é um mundo de brincadeiras. Satanás, ele não vai trocar algumas ideias com você, ele não vai brincar com você. Ele vai realmente tentar te destruir. E o foco principal dele é a família. O foco principal de Satanás é destruir a obra-prima que Deus criou. Então nós vemos por que o diabo quer destruir tanto a família. Então nós vamos apresentar 10 razões por que ele trabalha com tanto empenho para que isso aconteça, para que a família seja destruída. Então a primeira razão que nós vemos ali é porque a família faz parte do plano perfeito de Deus. Então Deus criou, Deus projetou a família como algo perfeito. A segunda razão é porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir o amor. A terceira razão, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. A quarta razão, porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. A quinta razão, porque a família é um ambiente de cura, restauração, provisão e proteção. A sexta razão, porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. A sétima razão, porque a família nos ensina a servir aos outros. Oitava razão, porque na família recebemos uma visão sadia sobre os gêneros, masculino e feminino. Nona razão, porque na família edificamos histórias que favorecem gerações. E a 10ª razão é porque na família compreendemos o nosso valor. Então quando Deus começou o seu plano perfeito lá no Jardim do Éden, quando Ele começou a criar o mundo, começou a criar o que temos hoje, Ele criou Adão e Eva, com o intuito de ser algo perfeito, algo plenamente planejado para que houvesse harmonia, para que houvesse perfeição. Mas Satanás não gostou muito da ideia. Ele foi lá e colocou o seu dedinho no meio e conseguiu convencer Adão e Eva a comerem do fruto que Deus havia proibido que fosse comido. Então ali naquele momento, através daquela desobediência, entrou o pecado no mundo. Naquele momento, houve a separação entre o ser humano e Deus. Onde existia harmonia, onde existia unidade, onde existia perfeição, aconteceu a separação entre homem e Deus. Então o homem se afastou de Deus naquele momento. Mas, mesmo com esse pecado, Deus tem trabalhado na família para que ela volte a ser algo perfeito. Então esse desejo de Deus não deixou de existir. O interesse dele é que realmente nós, como famílias, nos tornemos algo perfeito, um lugar harmonioso,
onde nossos filhos cresçam saudáveis, onde nossos filhos aprendam os valores de Cristo, onde nossos filhos cresçam sendo adultos que realmente amam e sirvam a Deus. Então, como eu falei até na oração, né, eu agradeço pelo lar que eu nasci, pela formação que eu tive, pelo conhecimento adquirido na família, porque foi através dela que hoje eu posso dizer que eu estou dentro da igreja, porque minha família me ensinou realmente os caminhos do Senhor. Se não fosse esse conhecimento recebido dentro de uma família, com certeza eu não estaria na igreja, com certeza eu não estaria aqui nessa noite. Então, por isso que Satanás quer destruir a família, por isso que Satanás quer destruir um lar. É por isso que nós vemos hoje diariamente divórcios, vemos filhos matando pais, pais matando filhos, vemos essa destruição toda que acontece, porque Satanás não está contente com a obra que Deus planejou. E como Satanás age contra nossa família? Em primeiro lugar, promovendo a cegueira espiritual. Vamos ler junto o texto de 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Então nós podemos ver que no primeiro versículo ele fala, né? O Deus dessa era, Satanás, que é o Deus dessa era, é o Deus que controla este mundo. Ele cegou o entendimento para que não possamos ver as maravilhas que Deus tem oferecido a nós. E no texto que nós lemos em seguida fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra todo o principado, contra toda a potestade, as hostes do mal que Satanás criou para destruir a família. Eu fico pensando sobre essa questão da cegueira espiritual. Muitas vezes ele fala ali de descrentes, pessoas que não conhecem a Deus, fala ali de pessoas que não tiveram contato com Cristo. Mas eu fico analisando, nós que conhecemos a palavra de Deus, eu falo por mim, muitas vezes Deus tem feito coisas tão grandes na nossa vida e nós não percebemos. Satanás tem cegado os nossos olhos também, o nosso entendimento, para não perceber as coisas que Deus tem planejado em nossas vidas. Essa semana eu posso testemunhar como prova, e graças a Deus eu tive o privilégio de reconhecer que do nada um carro apareceu na minha frente, e eu não sei como, não sei de onde esse carro veio, não sei como que eu desviei desse carro. Eu estava entrando numa avenida que dá acesso à BR, e não vi carro nenhum, eu simplesmente entrei. Quando eu entrei, esse carro apareceu na minha porta. Eu senti aquele vácuo, assim, como se o carro estivesse entrando dentro de mim. Eu já me encolhi todo dentro do carro. Falei, meu Deus, e agora? Agora eu não tenho o que fazer. Eu não sei como, questão de 2 segundos que eu vi aquele carro e eu já estava lá na BR. Não sei como eu desviei, não sei como eu saí daquele lugar, mas eu vi ali plenamente a mão de Deus, como se fosse um carrinho de brinquedo. Deus pegando meu carro, tirando assim e colocando em outro lugar. Ali eu pude dizer, Deus guardou a minha vida. Deus estava no controle da situação. Muitas vezes tem acontecido coisas desse gênero em nossas vidas. Eu falo que eu também já fiz isso. E muitas vezes nós não reconhecemos o poder de Deus agindo em nossas vidas. Muitas vezes nós negligenciamos o que Deus tem feito, a palavra de Deus agindo em nossas vidas. E o pior de tudo é que muitas vezes nós, além de cegos, nós chegamos a 2 extremos em nossa vida. Nós somos pessoas, tem pessoas que vê diabo em tudo. É aquela pessoa que tudo que acontece na vida, foi Satanás. Está caminhando, de repente chuta uma pedra, Satanás colocou aquela pedra ali para me chutar e machucar meu dedo. Estou com o meu carro dirigindo, furo o pneu, foi o diabo que furou o pneu do meu carro. Acontece qualquer coisa, é o diabo. Não é assim. Esse é um extremo que as pessoas pensam que são, mas não é. O outro extremo é aquela pessoa que não vê o diabo em nada. Não, foi fulano que está errado, não era para acontecer isso. A esposa briga com o marido,
Ah não, o marido está errado. O filho chuta a canela do outro. Ah não, ele que estava errado. Muitas vezes acontece alguma coisa dentro de casa, Satanás tem usado pessoas para atingir a nossa família e muitas vezes não damos importância. É um outro extremo também que nós corremos o risco. E C.S. Lewis, ele diz que os extremos são prejudiciais. São prejudiciais e paralisantes. O diabo sempre estará onde houver extremos. Ou seja, se você acha que tem diabo em tudo, é um extremo. E se você não vê diabo em nada, também é um extremo. Então, nesses dois extremos, Satanás tem agido. Tem cegado nossa mente. Tem dificultado nossa visão de ver o que realmente Deus quer em nossas vidas. Segundo ponto, como Satanás age contra a família? Atacando de forma organizada e específica. Como nós vemos no texto que nós lemos, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, dominadores, potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós vemos aqui que Satanás ele é tão organizado que ele criou um pelotão de demônios e colocou escalão, o primeiro escalão, o segundo escalão, como se fosse presidente, governador e prefeito. Então o principado são príncipes demoníacos responsáveis por um determinado território. Ou seja, Satanás coloca um espírito maligno, um demônio responsável por Vilhena, coloca um responsável pelo estado de Rondônia, coloca um responsável pelo Brasil, ou outro responsável pela América do Sul, e assim sucessivamente. Então, para cada território, para cada região, tem um principado, tem um demônio responsável. Também existe a potestade. A potestade já não é demônio, é uma pessoa. São seres humanos usados por esses principados, como, por exemplo, pessoas com alta influência na sociedade, pessoas de renome, que são usadas por Satanás para atingir os seus objetivos específicos. Nós podemos ver claramente algumas leis que são criadas lá na Câmara dos Deputados. Muitas vezes a gente olha assim, não existe conexão nenhuma com os princípios bíblicos. Algumas leis que são criadas estão fora dos padrões de Deus. Por quê? São homens que têm influência dentro da Câmara, que são usadas pelos principados. Essas pessoas são potestades. Essas pessoas estão servindo a Satanás, estão sendo influenciadas por Satanás para criar meios para tomar posse do nosso Brasil. Também existe os príncipes das trevas, que são demônios subordinados aos principados. São um escalão um pouco abaixo dos principados. Então esses demônios eles têm determinados poderes. Eles têm alguns poderes específicos, como a capacidade de criar a ira nas pessoas. Alguns têm capacidade específica de criar discórdia entre família. Outros têm poderes específicos de causar desânimo no nosso coração. Então esses príncipes das trevas são demônios com poderes específicos. E as hostes espirituais da maldade é todo o exército de Satanás que está subordinado aos príncipes das trevas. Então esses demônios são os responsáveis pelas maldades que acontecem em nosso meio. Se formos olhar para Vilhena, do começo do ano até hoje, quantos assassinatos aconteceram até hoje? O número de violência que tem ocorrido em Vilhena. Várias pessoas já me disseram, eu estou com medo de Vilhena, estou com vontade de ir embora de Vilhena, porque tem muita violência. Satanás tem atuado e tem usado essas pessoas. Os príncipes da maldade, as hostes espirituais da maldade, que têm atuado e usado essas pessoas. Então Satanás ele age, organiza tudo de forma tão bem planejada, tão bem esquematizada, para atingir pontos estratégicos e pessoas estratégicas para fechar o cerco, para que a palavra de Deus não chegue ao coração das pessoas. Por isso que ele gosta e ele busca destruir a família, porque é na família onde nós podemos agir, é na família onde nós podemos trabalhar a palavra de Deus. E é ali onde Satanás ele procura mais atuar, justamente por esse motivo.
Terceiro ponto. Satanás age contra a nossa família, aproveitando as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. Vamos ver juntos Efésios 4, 24? E não deem lugar ao diabo. Uma frase pequena, né? Mas de grande importância. Não deem lugar ao diabo. O próximo texto que nós vamos ler, ele traz uma relação uma lista de pecados que o apóstolo Paulo, ele considera como bastante cruciais em nossas vidas. Quando nós usamos esses pecados, quando nós abrimos essas brechas em nossas vidas, Satanás atua com mais força, com mais ímpeto em nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês Efésios 4, 25 e 26, 28 até o 32. Vamos ler juntos? Portanto, cada um de vocês Então nós vemos aqui essa pequena lista que o apóstolo Paulo traz, né? Então nós não devemos mentir, não ter ira descontrolada, não roubar, não falar palavras torpes, ou seja, palavrões, não entristecer o Espírito Santo, não ter amargura no nosso coração, não ser dominado pela histeria e nem por uma espécie de maldade. O que me chama a atenção nesse texto que ele coloca, né, no slide anterior: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Então o apóstolo Paulo já deixa bem claro isso para a gente, né? Livrem-se dessas coisas, não se aproximem dela, não deem lugar para que isso atue na sua vida, não permita que isso se aproxime da sua vida. Afastem-se do mal, busque realmente fazer o que é bom, sejam bondosos. Então já viram aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Assim são essas brechas que nós abrimos. Quando nós agimos, quando nós aceitamos algum desses pecados em nossas vidas, nós abrimos pequenas brechas. E Satanás vai começar a investir duro em cima daquela brecha. Satanás vai começar a bater firme em cima daquilo, até o ponto dele conseguir abrir mais aquela rachadura, até o ponto de ele conseguir invadir o seu coração, até o ponto que o Espírito Santo não terá mais domínio sobre a sua vida, ele não terá mais acesso à sua mente. Então é exatamente isso que ele quer, que você dê brechas, que você dê lugar, que você dê oportunidade de ele agir na sua vida. Então tem uma história que eu ouvi uma vez, que dizia assim, que no inferno foi feito um leilão das coisas, dos instrumentos que Satanás usava para atacar as pessoas. E dentre todos os instrumentos que estavam lá à mostra para esse leilão, tinha uma ferramenta muito pequenininha. E era a ferramenta mais cara do leilão. E todos perguntaram, mas por que uma ferramenta tão pequena ser tão cara dessa forma? Então Satanás explicou: essa pequena cunha eu uso para colocar na brecha que as pessoas abrem. Então quando as pessoas abrem essa brecha, eu coloco essa pequena cunha e fico martelando, até o ponto dessa brecha se tornar uma rachadura. Então eu uso uma cunha um pouco maior, aí eu coloco, vou abrindo essa cunha um pouco mais, até eu conseguir entrar na vida dessa pessoa. É claro que isso é apenas uma história,
mas que relata exatamente a ação de Satanás em nossas vidas. O que ele tem feito e o que ele fará em nossas vidas. Então devemos estar atentos para o que Satanás tem procurado fazer na sua vida. Em quarto ponto, como Satanás age contra a sua família? Atuando nas gerações familiares. Não sei se vocês já perceberam, não sei se você já conhece alguém que os avós fumavam, os pais também fumavam, os filhos também fumam, os netos também estão fumando, uma geração toda de fumantes. Ou os avós eram usuários de droga, os pais também se tornaram usuários e os filhos também são usuários. Uma corrente, uma cadeia de gerações com o mesmo pecado. É dessa forma que Satanás tem escravizado muitas gerações. Quando ele planta um pecado em uma família, ele tenta prolongar o máximo possível esse pecado naquela geração. Nós podemos romper essa cadeia. Nós podemos romper esse ciclo de Satanás na vida de nossa família. Pecados podem ser vários, como ele coloca aqui: envolvimento com ocultismo, feitiçaria, roubo, retenção de dízimo também é um pecado que atravessa gerações, pecados escravizadores. Enfim, existem muitos pecados que Satanás vem trabalhando geração após geração e tenta manter esse ciclo repetitivamente. Nós podemos romper com esse ciclo quando nós decidimos não aceitar mais isso em nossa vida. Ian Sherman, ele diz: se continuarmos com o hábito de pecar, podemos nos tornar escravos desse pecado. A escravidão quer dizer que há um elemento sobrenatural para o nosso problema. Então, se continuamos pecando, esse pecado se torna um hábito. E esse hábito pode se tornar uma escravidão. Então, nós devemos cuidar com os pecados que a gente considera como pecados de estimação, como pecados íntimos que só eu sei, só Deus sabe. E pode se tornar um hábito, e desse hábito pode nos tornar um escravo desse pecado. Vou falar o que a Vera colocou, para isso que o Celebrando Recuperação está aqui, para romper com esse ciclo em nossas vidas, uma ferramenta que Deus tem dado a essa igreja, para destruir o ciclo de Satanás nas gerações futuras. E o que fazer para proteger a sua família dos ataques malignos? Em primeiro lugar, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Vamos ler juntos Josué 24, versículo 15. Se, porém, é interessante a posição de Josué aqui, né? Josué, como líder do povo de Israel, Moisés tinha morrido, tinha deixado a liderança desse povo em suas mãos. E lá, por um bom tempo, depois de muitas guerras, de muitas conquistas, de muitas vitórias, o povo se esquece de Deus. O povo começa a abandonar a Deus e voltar aos deuses que eles tinham lá no Egito, quando eles eram escravos ainda. E Josué chega diante do povo e fala assim: o negócio é o seguinte, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Agora vocês escolhem. Se vocês querem servir o Deus que eu vou servir, então venham comigo. Agora, se não, vão servir o que vocês querem. Mas eu e a minha casa. Ele tomou a postura, ele tomou a posição diante daquela multidão de pessoas que era o povo de Israel, e se posicionou diante deles. Falou assim: eu vou servir a Deus. E muitas vezes nós temos deixado de ter essa postura de nos imposicionarmos diante da situação. Não, vou seguir do jeito que está, quem sabe está certo, vamos viver do jeito que está. Mas nós devemos nos posicionar diante de Deus, buscar realmente o governo de Jesus para a nossa casa. O próximo texto de Mateus 22, 37, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu acho esse versículo muito forte. Quando ele fala:
ame o Senhor Deus de todo o seu coração. Eu fico pensando, o que ele quis dizer com servir a Deus de todo o meu coração? Aí eu fiquei pensando, o que eu sonho, o que eu almejo, o que eu planejo, o que eu busco para a minha vida, o que eu tenho mais vontade de ser, ele fica em segundo plano, porque o meu amor a Deus deve ser maior do que isso. Aí ele fala, amar a Deus sobre todo o meu entendimento. Aí eu fiquei pensando sobre isso também. Tudo que eu sei, todo o meu conhecimento adquirido, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, deve ser menos importante do que o meu amor a Deus. Então eu estive analisando essa frase há um tempo atrás e olhando para nada, não existe nada nesse mundo que possa tomar o lugar de Deus. O meu amor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa. O meu sentimento por Deus deve ser o primeiro. E muitas vezes nós gostamos mais do carro que nós compramos, nós damos mais valor à faculdade que estamos fazendo, damos mais importância às amizades e não amamos a Deus. Apenas dizemos, eu amo a Deus, mas da boca para fora. O coração realmente tem outros valores, tem outros princípios, tem outros planos e outros sonhos. Mas o amor a Deus, que deve ser a essência, que deve ser a primeira coisa na minha vida, fica para segundo plano. Então, quando eu realmente busco amar a Deus sobre todas as coisas, busco o governo de Deus na minha vida, eu consigo proteger a mim, em primeiro lugar, dos ataques de Satanás. Como pai de família, como o pastor colocou, né? Satanás vai atuar na sua família através da vida do pai, através da vida do cabeça da casa. Se o cabeça da casa tem esse sentimento por Deus, a sua casa também estará protegida. Porque ele não vai atacar a vida do pai e o pai vai conseguir levar esse amor aos seus, à sua família, proteger a sua família dos ataques de Satanás. Então, o que fazer para proteger a família dos ataques malignos? Em segundo lugar, desenvolva responsabilidades pessoais de cada integrante da família. Na Bíblia, Deus deixou bem claro as funções de cada um. Deus deixou bem claro o que cada um deveria fazer. E aqui ele começa falando para os maridos, que é o cabeça da casa, que é o responsável pela família. O que ele diz ali? Maridos, Jesus, ele não hesitou pela sua vida. Ele simplesmente se entregou por amor à igreja. Ele não teve medo de ir na cruz, morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele simplesmente se entregou. E ele faz um paralelo. Nós, maridos, devemos nos entregar por nossas esposas. Mulheres, não cutuquem aí, tá? Não olhem para o lado. Então eu falo, até que ponto, maridos, você estaria disposto a morrer por sua esposa? Até que ponto você estaria disposto a amar a sua esposa de tal forma de não deixar ela sofrer por nada? Muitas vezes esse morrer que ele coloca aqui, se entregar como Cristo se entregou, muitas vezes não é a morte física, não é o fato de você morrer por a sua esposa, mas sim é você batalhar durante o dia inteiro, trazer sustento para sua casa, é dar uma vida digna a ela, saúde, segurança, tranquilidade. E muitas vezes nós deixamos a nossa responsabilidade de marido de lado. Eu costumo dizer que foi a função mais difícil que Deus criou. Foi a função de ser homem de casa. Porque é uma responsabilidade muito forte. Quando eu comecei a ver isso de verdade, logo quando eu casei, eu comecei a estudar isso, né? Eu falei, meu Deus, por que eu fui casar? O negócio é tão complicado. Porque essa questão do amor, quando você olha na tradução original, quando você olha no grego, é a palavra mais profunda que eles encontraram no grego para traduzir essa questão do amor por sua mulher. Por isso que ele faz essa comparação de Jesus amando a sua igreja. Imagine Jesus amando a igreja, agora olhe para você
O seu amor pela sua esposa chega perto, se aproxima disso. Então essa é uma função que Deus deixou para nós, homens. É nossa responsabilidade. E além de tudo, é uma responsabilidade espiritual. Além do sustento físico, a esposa, eu preciso sustentar a minha esposa espiritualmente. Através da minha vida, minha esposa precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Através da minha vida, meus filhos precisam aprender da palavra de Deus. E muitas vezes temos deixado o ensino dessa palavra apenas a escola dominical, ou muitas vezes a escola secular, que não ensina muita coisa, e deixamos nossa responsabilidade de lado. E aí vem a questão das mulheres, a responsabilidade das mulheres. Vamos lá, mulheres. Mulheres, aí já é uma missão mais tranquila. Muitas pessoas olham assim, sujeitar-se como ser escrava Isaura, né? Mas não é nada disso não. Essa questão da palavra sujeitar-se aí é estar ao lado, é estar junto, de ombro a ombro, está aqui do meu lado, você vai me ajudar. Não é ser escrava, ser mandada, ser escorraçada, mas é ajudar o marido. Deus não fala para a mulher amar o marido, porque ela é a parte mais frágil. Ele pede para que o homem ame, que ele é mais forte, ele aguenta a carga, ele aguenta o tranco. A mulher não. Estar ao lado, sujeitar-se, é ajudar, ser ajudadora. Então essa é a função da esposa. E os pais, o pai e a mãe, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a missão dos pais, a função dos pais, não irritar os filhos. Muitas vezes eu olho por mim e a gente acaba falando alguma coisa para os filhos ficam mais irritados ainda, né? Ao invés de se acalmar o filho, você piora a situação. Menino, não faz isso. Aí você acaba brigando com o menino de uma forma que ele fique mais irritado. Aí você piora a situação, né? Mas Deus fala aqui que nós devemos educar e criá-los segundo a instrução do Senhor, criar no caminho de Deus, falando da palavra de Deus. E agora aos filhos, vamos lá, filhos. O que diz ali? Obedeçam aos pais do Senhor, pois isso é o justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com as promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então aqui fala para os filhos honrar teu pai e a tua mãe. Essa questão de honrar é como a Marluz colocou hoje de manhã. É muito importante nós trabalharmos. Nós temos deixado muito de lado essa questão. Filhos, honrar os pais. Muitas vezes nós falamos assim, mas meu pai está errado. O que ele falou não é certo. Eu não vou obedecer meu pai porque ele está errado. Não importa se ele está errado. Honra, obedeça. A responsabilidade dele é com Deus, como nós vimos aqui. Deus vai cobrar do pai, como cabeça da casa, responsável pela sua vida. Se você conhece a Deus, tem o temor do Senhor, busque a Deus, ore pelo seu pai. Mas não desobedeça, não desonre o seu pai. A Bíblia é muito clara, é um mandamento com promessa. Quando você honra seu pai e sua mãe, os seus dias serão prolongados sobre a face da terra. Então a sua vida terá uma vida próspera e uma vida longa. São os benefícios de você honrar o seu pai. Aí nós vemos tantos adolescentes morrendo jovens. 12, 13, 14, 15 anos. Se nós vemos aí as pessoas assassinadas na cidade, nós vemos que são todos adolescentes. Menos de 20 anos, poucos têm acima de 20 anos. Porque deixaram de honrar o pai e a mãe. Também deixaram de ser ensinados quando eram crianças, né? Mas perderam sua vida cedo porque deixaram de honrar pai e mãe. Isso é um mandamento com promessa. Deus promete a você, se você honra seu pai e sua mãe, você será bem sucedido. Terceiro ponto. Esteja alerta contra os ataques de Satanás. Efésios 6,10 diz: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Então, fortaleçam-se no Senhor.
Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa se agarrar nas promessas de Deus. Você precisa estar firmado no que Deus tem feito para você. O outro texto de 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui eu gosto de pensar na questão do discernimento espiritual. Há tempos atrás, toda vez que eu ia orar, eu falava: Deus, me dê sabedoria e discernimento espiritual. Foi assim os primeiros contatos que eu tive sobre esse assunto, sobre as batalhas espirituais, sobre lutas espirituais. Então foi quando eu comecei a clamar: Deus, me dê discernimento espiritual para saber o que realmente é Deus, o que é demônio e o que não é nem Deus nem demônio, para que eu não possa partir para os extremos. E eu gosto muito de pensar nessa questão de discernimento, porque isso é um dom que Deus tem disponível a cada um de nós. E nós precisamos disso. Principalmente nós, pais, que temos nossos filhos, tentando educá-los nos caminhos de Deus, muitas vezes precisamos discernir se o que tem acontecido com o nosso filho é algo natural ou é algo espiritual. Se for espiritual, é de quem? É Satanás que tem trabalhado ou é Deus que tem atuado na vida do meu filho? Então, uma experiência que eu quero contar para vocês. Logo quando eu cheguei aqui em Vilhena, o Daniel tinha 3 anos de idade, dormindo. De repente o Daniel começou a chorar. Chorar, gritar desesperadamente, se espernear, se debater na cama, e a gente não conseguia acalmá-lo. Dava remédio para dor, não resolvia. Fizemos de tudo. Dor de ouvido não era, dor de barriga não era, fome não era. Todos os testes que um pai e uma mãe faz com um bebê, nós fizemos. Nenhum deu resultado. Eu sei que nós passamos muitas horas com o Daniel no colo, tentando descobrir o que é que estava acontecendo. E depois de muito tempo eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com o Daniel? O que está acontecendo que ele não para de gritar, não para de se bater, eu não sei mais o que é. De repente, Deus falou comigo: isso não é natural, isso é espiritual. Nisso eu já tinha algum tempo já orando sempre a Deus, pedindo discernimento. E naquele momento eu pude perceber claramente que Satanás estava oprimindo Daniel. Eu falei para a Simara: dá o Daniel. Eu peguei o Daniel no colo e comecei a orar. Não sei o que eu orei. Eu sei que eu clamei, comecei a clamar a Deus. Falei: Deus, tem misericórdia. Eu não aceito isso na vida do Daniel. Eu repreendo toda ação do inimigo. E em questão de poucos minutos, o Daniel se acalmou. O Daniel amoleceu no meu braço e ele dormiu. Então eu pude perceber ali. Na hora eu fiquei em choque. Eu olhei para a Simara, eu não sabia o que falar. O Daniel mole no meu braço, parado de gritar, e simplesmente, através da oração e repreender Satanás, foi que ele se acalmou. Então ali eu pude perceber claramente: Satanás vai atuar na vida das pessoas. Satanás tentou destruir a vida de Daniel por várias vezes, e através do discernimento espiritual nós podemos interceder por ele, nós podemos repreender. Então essa batalha espiritual existe. Satanás quer destruir a vida da nossa família. Então o que fazer para proteger a nossa família? Ponto 5. Creia na vitória de Jesus sobre os ataques malignos. Em 1 João 3,8 diz: por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou, para mostrar que nós temos esse poder através dele, para vencermos toda a obra de Satanás. Através de Jesus, nós temos condições, nós temos poder de proteger a nossa família. Como nós lemos no texto de Efésios 6,10,
que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder estarmos firmes e inabaláveis na presença dEle. Então, irmãos, eu queria concluir fazendo essa pergunta: você quer proteger a sua família contra os ataques de Satanás? Você quer ver a sua família liberta, livre da opressão maligna? Em primeiro lugar, traga Jesus para dentro da sua casa. Seja Jesus o centro da sua casa. Seja Jesus algo mais importante na vida de vocês. Principalmente nós, homens, cabeças de nossa casa, precisamos buscar isso. A presença de Jesus constantemente. Então não é fácil realmente passarmos por toda essa luta. Não é fácil vencermos. Somente com Jesus teremos condições de vencer. E eu gostaria de dar oportunidade para você que entendeu, que compreendeu que essa luta existe, que essa batalha existe, e que você gostaria de ver a sua família livre desses ataques. Livre não vai estar, porque ele vai atuar, ele está como um leão ao seu lado. Mas se você quer realmente proteger a sua família e quer realmente renovar a sua aliança com Cristo, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Vamos estar orando por você. Se você realmente compreendeu que Satanás tem atuado na sua vida, se existe na sua família pecados geracionais, pecados que veio dos seus avós, dos seus pais, também quero convidar você a vir aqui à frente. Estaremos orando por você. Gostaria de falar também a você que não conhece a Deus ainda e quer estabelecer uma aliança com Deus. Eu quero te dar essa oportunidade também, entregar a sua vida a Jesus e fazer dele o centro da sua casa. Eu convido a você a vir aqui à frente também. Quem mais? Deus quer realmente transformar a sua casa. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer a diferença na sua família. Ele quer fazer da sua família uma bênção. Ele quer fazer da sua família um lar feliz, um lar harmonioso. Alguém mais? Vamos estar orando. Se você ainda, enquanto estivermos orando, quiser vir, tenha liberdade de vir até a frente. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. E daí mesmo onde você está, se você também entendeu essa necessidade de entronizar Jesus na sua vida, faça isso nesse momento. Ó Deus eterno, eu quero colocar essas vidas nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que Satanás não tenha poder sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor possa ser entronizado agora em suas vidas. Pai, que essas famílias, ó Pai, possam estar cobertas pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, eu declaro vitórias agora em nome de Jesus. Que o Senhor faça presente nessas vidas, que o Senhor faça presente nessas famílias. Ó Pai, as vidas que estão se entregando ao Senhor agora, ó Pai, quebramos, ó Pai, toda a maldição, tudo aquilo que não venha do Senhor, ó Pai, todos os pecados geracionais, pecados, ó Pai, que vieram de outras gerações, ó Pai, que possa ser quebrado agora em nome de Jesus, que a sua mão de poder esteja sobre essas vidas, ó Pai. Clamamos a Ti em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um aqui. E que o Senhor Deus possa transformar essas vidas para a glória do Seu nome. Ó Pai, que por onde elas forem, por onde elas andarem, ó Pai, elas possam ser cheias da Sua palavra, cheias da Sua presença. Clamamos a Ti agora, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos a Sua bênção para essa noite também, no restante dessa noite. Que o Senhor nos leve aos nossos lares guardados e amparados pelo Senhor. Te adoramos, ó Deus, te exaltamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima semana e que sejam todos abençoados pelo Senhor. Amém.